seguir aqui, gente. Então vamos para as perguntas do Telegram. Uma questão muito importante surgiu várias vezes, tá? Eu vou ler algumas aqui, que é sobre reinfecção pela Ômicron. Muita gente está preocupado, como tem muita gente na mesma casa com o vírus, às vezes o pai pegou, aí passou para o filho, que depois passou para a mãe, né? Aí fica um ciclo de 3 semanas, porque as pessoas, o primeiro que pegou passou para o filho, aí o filho pegou, passou para a mãe. E aí fica ali todo mundo, e a pessoa fica com medo. Será que eu posso me reinfectar se eu já tiver pegado o Ômicron? Uma dúvida muito frequente, foi a que eu mais recebi ontem e hoje. E aí é o caso da Alessandra, por exemplo. Todos na minha casa estão com Covid. Estamos com 2 doses da Coronavac. Nos isolamos totalmente do mundo quando descobrimos, mas não tem como nos isolar um dos outros. Somos 5 pessoas. Tem chance de algum de nós que melhorou desenvolver sintomas de novo por causa da diferença de tempo na manifestação da doença? Em que momento começa a contar os 10 dias de isolamento, já que cada um teve sintomas em dias diferentes? Sobre a primeira pergunta, é improvável, tá, que vocês desenvolvam a doença de novo. Eu não vou falar 100% certo, porque pode ser que você não produza nenhum tipo de imunidade. Por exemplo, você seja imunossuprimido e tendo contato com o vírus, você pode se infectar de novo. Mas eu acho muito difícil isso acontecer num período tão curto, tá? E a Raquel, complementando aqui essa pergunta, ela pergunta sobre o que se sabe sobre a reinfecção da Omicron. A Mariana fez a mesma pergunta, se é possível se contaminar mais de uma vez. E a Seição aqui, Pinheiro, perguntou: você comentou que não seria possível contrair novamente a Omicron, só se fosse uma nova cepa, mas li matérias sobre o Reino Unido que é possível a reinfecção com a Omicron no espaço de 28 a 89 dias. O que considerar? Então, eu peguei essa matéria sobre reinfecção, eu li para ver o que estava sendo falado, e eles estavam falando que a Omicron é capaz de reinfectar, a gente já sabe disso, a partir de 28 dias. Isso se você tiver pegado outra variante. Se você tiver pegado a Omicron, a sua imunidade ela está sendo produzida contra a Omicron. Por quê? A Omicron tem características na variante, na proteína spike, que são únicas dela. O seu corpo vai produzir a melhor imunidade possível contra essa proteína spike da Omicron. Então você não consegue se infectar com a Omicron de novo. Por que pode reinfectar? Por que alguns casos acontecem? Porque se passar, por exemplo, 4, 5 meses, esses anticorpos contra a proteína spike da Omicron vão cair. E aí você pode se reinfectar com a Omicron de novo, que é uma variante que, dependendo do número de anticorpos baixo, ela pode reinfectar. Então, tem essa questão, sabe? Você tem um período ali que você não vai se infectar porque você tem uma imunidade contra a doença. É assim com qualquer vírus, é assim que funciona a imunologia. Você produz uma imunidade específica, que primeiro chama imunidade inata, ela nasce com você e ela é básica, ela não é específica contra o vírus, depois você produz uma imunidade celular, né, que vai produzir ali respostas específicas contra o vírus que você tem. Então, se você encontrar aquele vírus de novo no curto prazo, essa resposta vai ser muito específica e você não vai se infectar. Então, se você está convivendo com alguém que teve Covid e você teve Covid Omicron, alguém pegou Omicron, 5 dias depois apareceu seu pai com Omicron, depois sua irmã com Omicron, tá todo mundo, você não vai pegar Omicron deles, tá? Porque você está imune por algum tempo. A gente só não sabe quanto é que é esse tempo. E eu, olhando pelas outras variantes, a gente pode supor que a partir de 4, 5 meses ali já começa a ficar perigoso você se reinfectar com a Omicron. Tá? E fechando a pergunta da Alessandra aqui, em que momento começa a contar os 10 dias? Qual que é a orientação? Você tem que contar 10 dias a partir do início de sintomas. Tá? Por que 10 dias, sendo que a orientação do Ministério é 7? Eu já falei sobre isso. É porque o Ministério está considerando um risco. Existem 18% de pessoas que ainda transmitem no 7º dia. Com 10 dias é menos de 1%. Então, você isolar 10 dias, você está se protegendo ali de não transmitir a doença para outra pessoa. 10 dias a partir dos sintomas. Então, nesse caso, é individual, tá? A contagem. Você infectou, você vai contar 10 dias a partir dos seus sintomas. Seu pai vai contar 10 dias a partir dos sintomas dele. Sua mãe vai contar 10 dias a partir dos sintomas dela, tá? O que acontece é que muitas vezes a primeira pessoa que se infecta, ela fica em dúvida sobre se os parentes têm que se isolar. E eles deveriam, porque no momento que ela se infectou e descobriu que está positiva, ela tem que informar os contactantes, que são as pessoas que têm contato com ela, de que essas pessoas também devem se isolar, porque muito provavelmente elas estão com o vírus. Para que serve esse isolamento sem ter o vírus, sem ter detectado e sem estar com sintomas? Para você esperar dentro de casa para ver se você vai desenvolver sintomas e aí ter a quase certeza de que você está com Covid. Se você sai depois de ter um parente infectado, você provavelmente está transmitindo sem ter sintoma. Porque o problema da Covid é esse. Você transmite antes dos sintomas aparecerem e alguns dias depois dos sintomas estarem ativos no seu corpo. Por isso que a pandemia é difícil de controlar, porque antes
você, antes de aparecer os sintomas, você está transmitindo, tá bom?